Estimados irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a nossa fé. Muitos perguntam: como é possível a criatura finita e limitada ver o Criador, desde que ele é infinito e não tem forma visível? A visão de Deus não consiste em ver com o órgão visual, tal qual agora. É difícil compreender e imaginar. Por isso, devemos entender que esta visão é a visão do espírito ou da inteligência. A visão física é um fenômeno em que a luz refletida pelos objetos atravessa a córnea, através da pupila, passando pela câmara anterior, pelo cristalino, pela câmara posterior, até chegar à retina, onde células especializadas codificam a imagem. E o nervo óptico leva este estímulo para o cérebro, onde se processa o fenômeno da visão. A pupila funciona como o diafragma de uma máquina fotográfica, controlando a entrada de luz de acordo com o ambiente. Mas a visão espiritual, esta é uma visão sem imagem. É uma percepção, um conhecimento, uma expansão de amor irresistível. É a visão real das manifestações magníficas e inenarráveis da divindade. A certeza inefável da presença e do amor infinito de Deus, em vez daquela visão de uma forma determinada, que por conseguinte seria finita e que não poderia ser Deus. Aliás, toda coisa visível logo se torna conhecida e analisada em profundidade, porque é limitada. E, consequentemente, não pode ser uma fonte de bondade eterna e infinita. Por conseguinte, visão espiritual é uma faculdade vinda de outras encarnações, aprimorando-se cada vez, que é tão valiosa quanto o médium sensitivo, e que é o caso de quem tem o chamado sexto sentido. Mas existe uma segunda pergunta a ser feita. Muitos especialistas talvez pensem que já possamos, de modo geral, sentir a presença de Deus em nós, dispensando qualquer recurso humano para a supressão de nossas enfermidades e fraquezas. Certo ou errado? Errado. Sim, está errado. Ensina-nos a obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, que os espíritos amigos nos ensinam que realmente todos temos a presença de Deus em nós. Entretanto, conquanto o próprio Jesus haja dito que o reino de Deus está dentro de vós, sem contrariar de modo algum a afirmativa do Divino Mestre, estamos ainda
na condição do diamante bruto, requisitando por muito tempo a passagem de nossa personalidade humana através das oficinas de lapidação, que no caso são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra, até que o esmeril da experiência nos aperfeiçoe de tal maneira que venhamos a refletir a presença de Deus em nós mesmos, tal qual o brilhante, finamente aprimorado, consegue refletir a luz do sol. Então, essa explicação de Francisco Cândido Xavier é absolutamente perfeita em relação a essa questão de Deus em nós, nós em Deus, a visão de Deus. Mas nós poderíamos nos perguntar ainda, qual é a nossa visão de Deus? Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vejamos a resposta na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lá na página 86. Essa é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Mas há quem pergunte, então, vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Quando morrermos, iremos ver a Deus? Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? Lá na Gênese também está escrito. A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo podem nos instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais depuradas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Algumas comparações vulgares o tornarão facilmente compreensível. Então, os espíritos disseram a Kardec que era preciso recorrer a comparações. E eles apresentam uma interessante. Eles dizem, uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se dispõe a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro e a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está velado, pois basta o mais leve vapor para enfraquecer o seu brilho.
E os espíritos continuaram. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela, a pessoa, contemplará o sol em todo o seu esplendor. Dá-se outro tanto com aquele que tivesse a cabeça envolta por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada, mas, a cada véu que se retira, distingue um clarão cada vez mais nítido. Apenas quando desaparece o último véu é que percebe as coisas claramente. Assim é com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Da mesma forma que quando se retira o último véu, finalmente se consegue ver o sol, ou quando se está no ponto mais alto da montanha, acima do nevoeiro, também se consegue ver o sol. Da mesma forma, a visão de Deus depende da desmaterialização completa, da depuração total da alma de suas imperfeições. Há uma canção católica que diz: a certeza que existe em mim é que um dia verei a Deus. E podemos transformar isso num questionamento. Verei a Deus? Posso ter essa certeza? Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber em todo o seu esplendor, que falamos anteriormente. Pelo fato de não verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo de que todos nós estamos na luz. Os cegos também estão mergulhados na luz, contudo, não a veem. Se estamos todos mergulhados no fluido divino, somente poderão ver a Deus aqueles que tiverem no estado da mais completa desmaterialização, da mais completa depuração das imperfeições, dos erros. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Mas, quando o nevoeiro das dificuldades, dos erros, das imperfeições se dissipar, as criaturas vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo, a Deus, nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das imperfeições morais que a obscureciam, todos verão a Deus de todo lugar onde se achem, mesmo na terra, porquanto Deus está em toda parte.
Mas você poderia perguntar: qual a condição essencial para ver a Deus? E aí eu lhe apresento esse quadro da evolução espiritual que bem explica essa condição. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas reencarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. É um processo de decantação. As impurezas a cada reencarnação vão desaparecendo, claro, se houver esforço de aperfeiçoamento. E todas essas impurezas vão para o fundo do alambique e a água vai ficando cada vez mais límpida. E depois que a gente desencarna, a gente consegue ver a Deus? Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Ou seja, quando a alma deixa o corpo, deixa a matéria, isso significa que naquele momento se despoja de todas as imperfeições de forma instantânea. Razão pela qual eles não conseguem ver a Deus da mesma forma que não conseguiam enquanto estavam encarnados, enquanto estavam vivos. Mas à medida que vão se depurando, passam a ter uma intuição mais clara de Deus. Intuição. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe que respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça e dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não é dessa forma que acontece. Eles, porém, essas pessoas com essa faculdade, percebem, sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora nós não os vejamos. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato ainda durante a existência, a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria às almas de eleição, ou seja, aquelas que encarnaram em missão, e não aquelas almas que estão em processo de expiação, que é o que acontece com a maioria das almas presentemente encarnadas. Mas é preciso que se tenha cuidado com as ilusões. Como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, aqueles que estão refugindo um certo brilho, supõem estar vendo o próprio Deus, o que é o equívoco, é o engano. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Para esta expressão Deus em nós e nós em Deus, vale a pena nós refletirmos sobre o texto do capítulo 30, intitulado Mais Deus, que está na obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, denominada Recados
da vida. O texto do benfeitor Emmanuel começa dizendo: se alguém nos perguntasse pelo material de que mais necessitamos para cooperar com os homens, nossos irmãos no plano físico, na construção da era de paz e amor que todos aguardamos, não hesitaríamos em responder que precisamos, em qualquer parte da Terra, e aí Emmanuel vai fazer uma listagem do que nós precisamos para a tal construção da era de paz e amor. Precisamos de mais amor para reaquecimento da vida, de mais trabalho do que de ideias novas, de mais entendimento do que de observação. Precisamos de mais cooperação do que de críticas, de mais coragem para servir do que de inclinação para censurar, de mais esforço no bem do que de promessas, de mais perdão do que de conselhos, de mais simplicidade do que de apelações. Mas precisamos também de mais vozes que abençoem e fortaleçam as criaturas na prática do bem, do que de exortações ao aperfeiçoamento espiritual imediato, baseadas na aspereza de trato. Precisamos de mais atividade do que de advertências, de mais dedicação ao próximo do que de reprovações, de mais desprendimento da posse do que de suposta segurança, acobertando a sovinice. Precisamos de mais caridade do que de ciência. São muitas necessidades a serem satisfeitas para que nós consigamos verdadeiramente perceber Deus em nós, nós em Deus. Pensemos nisso, acreditando que Deus cuida de mim para que eu possa cuidar de você. Deus cuida de você para que você possa cuidar do outro. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, desejando que todos fiquemos em paz com Jesus. Um forte abraço.